O meu nome é Pedro de Almeida Lobo. Eu nasci no dia 27 de fevereiro de 1941, na cidade de Poconé, o estadão de Mato Grosso. Meu pai, Salvador Correia de Almeida Lobo, e a minha mãe, Laudelina Manuela da Silva. A minha infância é dividida em dois períodos. Um antes da morte do meu pai e o outro depois do desenlace daquele espírito. Na primeira infância, o meu pai era muito rico, era dono de fazenda. Quando ele se casou pela segunda vez, essa segunda esposa não se adaptou à vida de fazenda. Ele desquitou. Ele foi lá na senzala, pegou a mulher mais bonita que tinha lá, a negra mais bonita. E essa negra mais bonita era casada e possuía 3 filhas. Ele pegou a minega, apelido dela, levou para a casa grande, com as 3 filhas. Agora vejamos a dificuldade, porque até hoje, 1997, preto ainda era discriminado em Poconé. Pensa bem, em 1939, a mamãe passou uma vidinha muito difícil, sabe? Mas estava na casa grande. 12 de fevereiro de 1952, ele morreu. No dia 13 foi o sepultamento e no dia 14, os meus irmãos, por parte de pai, vou botar num parênteses aqui, brancos, que nos odiavam, foi à nossa casa e tomou tudo de nós. Aí nós passamos a viver abaixo da linha da pobreza, mergulhado na miséria. Mas a mamãe nunca se dobrou a isso. Lembro-me como se fosse hoje. Ela disse, eles vão levar tudo, mas não vai levar a nossa coragem para trabalhar. Mamãe, de patroa, tornou-se lavadeira. E aí começou a arrumar emprego para todo mundo. Uma irmã minha, que já era noiva, se casou. A outra foi estuprada por um cabo da polícia. Não vou nem citar o nome dele, né? E como ela ficou quase como se fosse uma pessoa que tivesse a doença de ranceníase, ninguém falava com ela. Ela foi para Lupanar. Graças a Deus que lá ela encontrou um homem que vive até hoje com ela. E para mim, eu peguei o primeiro emprego da minha vida. Eu levava comida para preso. Olha, por parte do meu pai, com as 2 primeiras mulheres, eram 9 irmãos. E por parte de papai e mamãe, nós somos 3. Eu, o Manuel Pedroso de Almeida Lobo, já falecido, e a minha irmã Mariana Leopoldina de Almeida Lobo, que ajudava a mamãe a passar ferro nas cuecas, e hoje ela é doutora em educação. A gente passava fome. Eu pegava as marmitas da casa da Dona Bugrinha e levava para os presos. Só que eu notei que os presos não podiam falar. Tinha que comer o que desse. Olha a maldade, rapaz. Eu parava no meio do caminho, comia toda a carne do preso. Só entregava a carne pro delegado. Eu, bobinho, falei com meu irmão, fiquei com dó dele. Falei, Tiné, apelido dele era Tiné. Tiné, eu estou comendo carne todos os dias. Como? A hora que eu vou levar comida, eu como. Eu posso ir com você? Porque lá o português não é bem com você, né? Falei, pode sim, fiquei com dó dele. Lembro-me como se fosse hoje. Almôndega, encapada com ovo e tudo. Eu comi umas 2, ele comeu tal. Outro dia ele foi e contou para a mamãe.
Mamãe, eu com o Pedro estamos comendo carne do preso. Rapaz, eu nunca vi uma surra em dó maior acrescentada de poesia. Você vai apanhar por isso, isso, isso. Meu irmão, que não tinha nada a ver com peixe, apanhou também por indução. Primeira surra que eu levei, por causa de furto. Segunda, eu vou passando pela casa de uma senhora, vejo lá São Benedito, com um neném branco no braço e 500 réis lá no altarzinho dele. E eu gosto de banana até hoje. Falei, meu Deus, com esses 500 réis eu vou comprar 15 bananas. Fiz o sinal da cruz, nem fiz o Pai Nosso, Pai Meu, 500 réis. Comprei a banana. Tá, comi. E fui para casa. Quando eu cheguei em casa, a dona do santo estava lá. E eu já cheguei chorando, me entreguei. Mamãe, não foi eu que peguei o 500 réis do santo. Ela pegou na minha orelha, levou até lá e me deu outra surra, agora na maior. Quando eu ouço dizer pena de morte para as pessoas que transgridem a lei, eu sou radical e totalmente contra. E fui para parar na Escola Agrícola Gustavo Dutra. Aí já estava entrando na adolescência, né? Lá, nos primeiros anos não foram muito fáceis, não. No primeiro ano foi meio difícil. Mas eu tenho um erro grande até, porque eu como demais, de graça, então, pelo amor de Deus. E quem era da banda tinha um lanche às 9 horas da manhã e às 3 horas da tarde, 15 horas. E eu tinha o vício de fumar escondido. E lá, uma tragada do cigarro valia o pão do café da manhã do outro dia. Então, eu não comia mais pão. Quando eu via a banda de música, eu falei, vou entrar ali para comer. E aprendi a tocar pandeiro, rapaz. Não sei nem como que eu aprendi a tocar pandeiro. Daí eu passei para bateria, passei a tocar no trompete. Aí eu já saía com o maestro para tocar na cidade vizinha. Aí eu passei a ser dono da bola, porque aí vinham pedir cigarro para mim. Porque nas tocadas eu era muito engraçadinhos, e as pessoas gostavam de mim, então me davam cigarro. Aí eu passei a ser o dono da bola. Nesse meio termo, eu alistei no Exército Brasileiro. Imbatível Exército Brasileiro. No Exército Brasileiro de Cuiabá, eu fui transferido para Cáceres. Lá em Cáceres, eu conheci uma moça por nome de Balbina Melquias de Lobo. Uma história interessante. Conheci a Balbina. Eu tocava num circo, trompete. Quando uma moça colocava um dispositivo na boca e alguém a puxava, e ela subia e os holofotes eram virados para ela. A música era essa, Bésame, bésame mucho. Quando ela chegou lá em cima, que desceu, eu estava em pé na frente da orquestra e os holofotes viraram-se para mim. A orquestra não era de São Paulo, só que o trompetista e o baterista fizeram greve e sumiram. O comandante da unidade mandou que eu fosse tocar. E eu fui tocar. Eu não tinha vergonha, não sei como, não ficava nervoso, rapaz. Quando eu ia saindo, estava uma menina lá fora e olhou para mim assim e disse, mas como você toca bem? Se você toca bem, eu estou tocando bem até agora sem dançar. Com 3 filhos, eu me casei com a Balbina. Eu estou fazendo ano que vem bodas de ouro, 50 anos, que ela me atura, porque eu sou muito brincalhão e ela já... Tanto é que eu a chamo de Carabina, porque o apelido dela é Bina. E é muito cara para mim, então é minha Carabina. Daqui nasceu o primeiro filho, Antônio Ronei Lobo. Ele tem mestrado em cirurgia bucomaxilofacial e é major do Exército em Recife. Está sendo tenente-coronel agora. Me deu uma neta, a Mariana Santos Lobo. Está na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área biomédica. Aí veio Adriane Rita Lobo, 2 psicólogas, mestrado também, 2 netas. Eu gosto de falar das minhas netas. Nuala Lobo Cambará. Hoje, ele está fazendo 2 faculdades concomitantes, jornalismo na Federal e comunicação social na UCDB. E aí tem a meu filhinho, que está com 3 anos de idade, completou ontem, 3 anos.
Anuala Souza Lobo. Né? E tem a outra filha, que é a Arley Regina Lobo, que está fazendo doutorado em psicologia. Lá em casa, as pessoas têm vício de estudar. Por quê? Porque as minhas filhas, meus filhos, me viram estudando. Aí, então, eu estudava com eles. Quando eu tirava a nota 7, eu deixava a nota para ver. Abaixo eu rasgava, não mostrava, não. E fizemos, na época que eu era dentista, né? Militar, já era major. Na época que o meu filho fez vestibular, eu fiz vestibular para direito, só que ele não passou. Ontem eu passei para direito. Ah, meu Deus do céu. No outro ano não passou. No outro ano ele não passou. Aí queria fazer outro curso. Falei, não, você vai fazer o que você quiser. Deus colocou você, meu filho, nas minhas mãos. Eu não sou seu pai espiritual. O seu pai é Deus. Eu sou seu pai carnal. Então eu tenho que entregar você a Deus com aquilo que você quer fazer. E hoje nós estamos vivendo aí. Olha, em 1960, eu namorava a filha do maestro José Albertino, que hoje eu chamo de Palana, que me induz, me ensina, desencarnado. Nos nossos arranjos, nas nossas composições, ele tem uma equipe espiritual que eu não tenho competência para escrever as músicas que eles mandam para mim. Então, se eu disser que as músicas são minhas, eu estou mentindo. Se eu disser que são deles, vão dizer que eu quero ser Chico Xavier. Então, aí eu coloquei um nome do autor, Palana, Pedro Almeida Lobo, P-A-L, Lobo, e coloquei o nome nesse conjunto de espíritos que me ajudam, de Ana, e coloquei Palana. E também o P-A-L, Paul, tem outro motivo, que é o Paulo do Palmeiras. Então eu tenho que unir ao verde da esperança do Palmeiras. Então eu namorava essa menina. E tinha um cidadão, um garoto, o nome de Alcione, eu já era soldado, que queria tomar minha namorada a todo custo, rapaz. E para namorar aquele tempo era muito difícil. E eu, com o consentimento do maestro, eu ficava... E eu careca... Mas eu tinha mais conversa do que ele. Um dia, minha namorada, Janete, disse, Lobo, vamos ao centro. Ela podia me convidar para ir aonde for que eu ia, por causa do careca. Porque se eu não fosse, ele ia. E lá vai eu para o centro, pensando que fosse centro da cidade. Aí vamos entrar no mato, passar um corredor lá. Digo, Janete, nós estamos indo para um centro espírita. Eu nem sabia o que era espírita. Falei, mas o que é isso? É para conversar com a alma de quem já morreu. Pronto. E eu tinha medo de alma do outro mundo, por causa da história. Falei, agora eu volto, mas se eu voltar, o careca deve pintar. Lá fui. Rapaz, quando eu cheguei lá, a gente passava por um senhor que dava água fluidificada. Ele era tão feio, mas tão feio, que eu pensei que já fosse o espírito. E quando ele abriu a boca e sorriu para mim, ele só tinha um dente, assim mesmo mole. Falei, meu Deus do céu, tremi. Mas entrei. Quando eu entrei lá, homem de um lado, mulher do outro. Eu fiquei do lado do homem, fechei o olho para não saber que eu não via nada. Só que lá em cima tinha mesa mediúnica. E começaram os trabalhos, a comunicação dos espíritos. Eu, como fechei o olho, veio um cidadão por trás pensando que eu estivesse dormindo e me deu uma sacudida. Rapaz, eu dei um grito, falei, meu Deus! Com medo. Ele me pegou, levou na mesa. Pensou que tivesse atuado com o espírito. E chegou um cidadão no meu ouvido e falou, sai! Eu falei, meu Deus, como é que você sai se a porta está fechada? Os espíritos influenciam nos nossos pensamentos. Eu falei, meu Deus, eu vou mentir aqui. Aí eu dei uma sacanojada e fez assim. Ele falou, saiu. Eu falei, saiu. Eu nem sabia que tinha saído. Nunca mais quis saber de espírito. Nem sonhar com esse negócio de espiritismo. Eu não sabia nem que se tinha espiritismo. Chegou em casa. Conheço a Balbina. Primeiro convite. Vamos a um centro espírita, colado com a minha casa. Eu falei, ai, meu Deus de miséria. Será que eu vou ver aquele homem lá outra vez, com um dente só? Mas quando eu cheguei lá, Sargento Arquiduque, desencarnou há pouco tempo aqui em Dourado. Deu baixo, fez medicina. A filha dele, 8 dias, havia desencarnado. Ele fez uma palestra sobre reencarnação. E eu prestei atenção naquilo porque eu estudava navio negreiro de Castro Alves. E veio na minha cabeça, como é que pode Castro Alves com 24 anos de idade? Porque as pessoas endeusam o Castro Alves. Ele era boêmio, meu querido. Tomou um tiro na perna, sabe por quê? Será que ele estava lendo Bíblia para tomar um tiro na perna? Mas, deixa para lá. Eu chego no quartel outro dia. Sargento Arquiduque. Uma distância de um soldado para um sargento era quilométrica.
Eu me enquadrei para ele. Sargento, eu queria saber sobre aquele assunto que o senhor falou lá no Centro Espírita, sobre reencarnamento, pronto. Que eu não falei sobre reencarnamento, eu falei sobre reencarnação. E me deu um livrinho, eu comecei a ler. Como o meu sogro era vice-presidente do centro, e eu, para agradar o meu sogro, eu li aquilo, engoli aquilo, fazia pergunta para o sogro, até ele me convidar para almoçar na casa dele. Peixe, comi, e já fiquei de casa, coisa, né? Ele me falou, ô Lobo, nada nesse mundo acontece por acaso. Tudo tem uma razão de ser. Eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu me casei, lendo sempre o livro espírita, sem acreditar em incorporação de espírito. Ponto final. Porque naquele tempo a gente estudava português, era radical, prefixo, sufixo, não é do seu tempo. Ah, você estuda isso. Mas aí, quer dizer, para dentro. Como é que o espírito ia entrar dentro de uma pessoa e eu dele ia para onde? Essa era a minha dúvida. Isso foi nessa lenga-lenga estudando. O primeiro livro que eu li espírita foi a Gênesis. Aí eu fui trabalhando, aí saí sargento, fui para Vitória, comecei a fazer odontologia lá. Aí fiz o curso para oficial e entrei. Eu tive 30 dias de trânsito de uma cidade para outra e mais 10 de instalação e mais 30 dias de férias. Eu falei, agora eu vou estudar do primeiro livro ao último. Isso foi em 77. Aí que eu fui ver a beleza do espiritismo. De lá para cá, vim transferido para aqui. Um belo dia, eu só ia levar minha esposa no centro espírita, porque eu não gostava de entrar, mesmo estudando. Aí um dia eu vou levar minha esposa no centro espírita, choveu tanto que fui obrigado a ficar lá no trabalho mediúnico dele. E a minha mulher deu passagem a um espírito, e eu gravei tudo. E de quando veio eu falar para ela, será que ela está mentindo? Minha mulher não mente. Aí eu comecei a crer que existe a comunicação entre dois planos. E hoje eu sou médium psicofônico. Aqui em Campo Grande, depois que eu me tornei espírita praticante, eu fiquei presidente de um centro espírita durante 6 anos. Centro Espírita Unidos de Mãos Dadas. Nesse meio termo, foi revitalizada a Cruzada dos Militares Espíritas em Mato Grosso do Sul. E fui indicado o representante. Então, eu tive que deixar o grupo espírita, o centro espírita, que eu era presidente, e assumir a Cruzada dos Militares Espíritas. Na Cruzada dos Militares Espíritas, nós criamos, eu falo nós porque eu montei uma equipe. Eu e a nossa equipe, nós montamos 32 estudos doutrinários em 30 quartéis, muitos dos quais funcionam até hoje. Depois, em 1997, eu pedi para ser transferido para a reserva remunerada, porque eu ia dirigir no Rio de Janeiro, e eu tenho medo do Rio de Janeiro. Eu pedi para sair e virei a página do caderno da vida militar e comecei a escrever o primeiro capítulo das atividades como espírita praticante na caridade em Mato Grosso do Sul. Primeiro que nós fizemos foi o jornal A Voz do Cruzado Pantaneiro. Digo, o jornal O Cruzadinho Pantaneiro, depois foi o grupo de cantar A Voz do Cruzado Pantaneiro. Bom, nós não tínhamos uma sede. Um belo dia, a Cecília, presidente da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, e na época eu era conselheiro da federação, diga, Lobo, você quer um centro espírita? Quero. Mas Lobo, você nem sabe onde que é e quer? Eu quero. Aí foi um problema sério. Quando fui visitar o centro espírita para encurtar a conversa,
4 pessoas moravam lá num quarto só. Pai, mãe, filha e marido da filha. Maior promiscuidade. E a senhora diz, eu só saio daqui com todos os meus direitos trabalhistas. Eu estou aqui há 3 anos e meio, aliás, nós estamos aqui há 3 anos e meio, nunca recebi um vencimento, 13º, nem férias. Como é que eu ia pagar para 4 pessoas, né? Parece até coisa de jogo de bicho. 17 dias depois, essa mulher, não sei como que ela me descobriu, foi levar a chave do centro para mim e disse, o senhor não vai lá hoje, o senhor vai depois de segunda-feira, porque nós vamos fugir de lá. Porque eu sou um arquivo vivo. Essa era quinta-feira, sexta, sábado, domingo, não dormi. Na segunda-feira eu fui lá. Rapaz, quando eu entrei lá, balança de precisão, tudo que era para... Então, o crack estava começando aqui. Quando viram que o pessoal foi embora, os traficantes começaram, o pessoal que estava lá começou a quebrar tudo. Eu montei uma guarda lá. De 2 em 2 horas, ficamos 2 cidadãos acordados. Para a defesa nossa, como nós somos espírita, nós demos passe no cacetete. Porque o cacetete não é no pé de espírito, então a cacetetada ia no pé de espírito da pessoa. Prendemos gente lá. Nesse meio termo, tive a honra de conhecer Júlio Feliz, o dono de onde nós estamos gravando. Ele gravou para mim o primeiro CD. Esse primeiro CD, só no lançamento, nós vendemos 781 CDs. Com esse dinheiro, nós remodelamos todo o centro espírita. Compramos tudo em ferro velho, lógico. Janela, porta, mas fizemos. Estava tudo bonitinho lá. O centro espírita normal. Um belo dia, chega lá uma conta de IPTU desse tamanho. Olha, se a minha carabina tinha quitado todo o IPTU, rapaz, eu fui lá na Enersul, né? Eu fui lá na Sanisul, acertamos tudo, como ainda vem conta de IPTU. Era o terreno do lado que era nosso e não sabia. Nesse passava a novela Sim a Moça. E eu adoro aquela novela, gravei quase tudo. E nós construímos lá uma senzala igualzinha a senzala Sim a Moça, que você foi almoçar lá, por sinal até comeu demais. E aí começamos já a fazer o almoço lá, como você viu lá. Agora não precisa mais nem vender convite, que as pessoas vão lá, porque a comida nossa não é boa, é excelente. Passamos, então, a fazer a filantropia ali. Ao lado, nós construímos o educandário. Agora, você viu lá o educandário com 2 pavimentos, por sinal, verde, por causa do Palmeiras, naturalmente, né? Tudo verdinho. Porque só chega lá, fica encantado, aplaude aquilo tudo lá. E, então, nós fazemos um trabalho filantrópico, né? Que é, todas as sextas-feiras distribuímos frutas, legumes e verduras. Para 80 famílias cadastradas. A nossa assistente social conhece uma por uma daquelas famílias. Visita a verdade. Só que temos um trabalho de evangelização, um trabalho de um centro espírita normal. Mas este ano, a partir do mês de agosto, nós estamos em 2012. Este ano, a partir do mês de agosto, nós vamos dar aula para crianças cujo objetivo é fazer concurso para o Colégio Militar de Campo Grande. Lobo, por que isso? Porque quem estudar, estiver com vontade de progredir, interessar e seguir as aulas do Colégio Militar, com todo respeito, esse vestibular que passa, que eles vão passar em todos. Já tem prova disso. Além do mais, as pessoas que não querem ir para o Colégio Militar, mas que querem fazer concurso público, eles vão nos procurar e terão, independente de idade. Só tem um detalhe, que lá só tem um instrumento que não vamos usar para tudo isso: disciplina. Porque lá
É a nossa cruzada dos militares de espírito que administra o Grupo Espírita Amor e Paz. Então vai ter canto de nacional, canto da bandeira, né? E vai ter tudo direitinho. Isso com o tempo. Agora não, agora vai ser só estudo. Nós temos um casal amigo. Amigo na concepção mais profunda e sedimentada da palavra amigo e da atitude de amizade. Carlos Sanches Betty, a esposa dele. Esse casal é empresário bem-sucedido. Tem a arquitécnica e a arte e técnica. Lá na arte e técnica é onde eu fazia os meus arranjos. Lá que eu conheci o Júlio Feliz, que gravou o CD, tudo gira em torno de arte e técnica. Um belo dia, eu gosto da palavra belo, porque todo dia para mim é belo. Eu estava lá para tomar café, porque lá tem um café bom, rapaz. Eu fico fazendo caminhada e tal, vou fazer meus arranjos lá, mas para tomar um café. E de vez em quando sobra um pãozinho, a gente engorda. Estava sentado lá, adentra o recinto Walter de Mergian. Este Walter de Mergian é um dos maiores tecladistas que eu já vi no mundo. Quando ele entrou lá, que eu vi que ele estava triste, eu fui despedido da rádio CDB. Olha, vamos fundar uma rádio para nós. Olha que petulância. Vamos fundar uma rádio para nós. Ele olhou para mim bem sério e falou, Lobo, se você encabeçar a rádio, sai. Mas ele não fala Lobo, pessoa física, ele estava falando cruzada do militares de espírito. Daqui a pouco, conversando com ele conversando como é que era, entra o Carlos Sanches, o dono. Eu falei, Carlos, vamos fundar uma rádio, o FM? Falou, Lobo, você começa aí que a gente vai atrás. Ou volta e me diz, ô Lobo, você fala com o Coronel Mauro, que ele entende de tudo. Fizemos a primeira reunião, fizemos a segunda, a resolver, então, criar um Instituto de Cultura, o Instituto Chico Xavier. Queria funcionar no chamado Espaço Chico Xavier, que foi inaugurado com o nosso coral e quem disserrou a placa, eu e Júlio Feliz. Tá? Consta nos anais, há 10 anos atrás. Né? Foi aí que eu passei a conhecer mais quem é o casal Betty, Carlos Sanches e meu amigo Júlio Feliz, porque aquele momento, para mim, coroou tudo que eles fizeram pela cruzada dos militares de espírito. Olha, os Passos Chico Xavier, aos sábados, é um ponto onde as paralelas artísticas se encontram. Eu falei bonito, eu vou repetir. Onde as paralelas artísticas se encontram. Porque lá é ecumênico. Ecumênico só de religião, não. Lá entra lá quem é artista. Para apresentar o que bem entender, lógico que dentro dos padrões da moralidade, do respeito e de tudo. Olha, ficamos surpresos. Não é novidade para ninguém. Ano 2012, ainda existem certas filosofias religiosas que não entendem espiritismo, que não podem nem falar espiritismo para ela. Né? Lá canta coral espírita, canta coral evangélico, canta coral, enfim. Assim se todos os lugares tivessem os passos de Chico Xavier. Vamos começar, então, pelo jornal. Eu edito um jornal. Tem o grupo de canto a voz do Cruzado Pantaneiro. Eu faço palestras, seminários e viajo. Tenho uma equipe de palestrantes na Cruzada. Né? Administro o lar de Rio Creme. Sou presidente do Grupo Espírita Amor e Paz. O que mais? Faço parte do Instituto Chico Xavier. E outras coisas que a gente faz aí. Olha, rapaz, espíritas amai-vos.
espíritas instruí-vos. Essa é a filosofia espírita. A doutrina espírita fundamenta-se em ciência, filosofia e religião, correto? Ciência que prova fatos, filosofias que mostram os primeiros princípios e os últimos fins dos fatos. E a religião que liga quem estiver desligado de Deus. Com essa doutrina, nós aprendemos a exercitar o Espiritismo. E o Espiritismo se fundamenta na prática da caridade. A maior caridade que se possa fazer, diz Emmanuel, é a divulgação da doutrina espírita. Então, aqui o papel dos espíritas é divulgar a filosofia, a doutrina e o espiritismo através do trabalho. Não bem servido. Nós estamos aqui. Federação Espírita de Mato Grosso do Sul, Cruzada dos Militares de Espírito de Mato Grosso do Sul, Instituto de Cultura Espírita, Associação dos Divulgadores de Espiritismo, Associação dos Magistrados Espíritas. Cada qual no seu pedaço, vou dizer honesto e sinceramente, fazendo o melhor que podemos fazer. Não podemos fazer tudo, mas estamos fazendo o melhor. Na divulgação da doutrina. Olha, no nosso grupo de canto, tem a canção Pai Nosso. E quando canto o Pai Nosso, a segunda vez, o grupo, as pessoas se dão as mãos e circundam o ambiente. Um cidadão falou, Lobo, isso é ritual, não se pode fazer isso. Eu não estou preocupado com um ritual. É levar amor. E aí eu inventei uma brincadeira. Depois que termina, né, a moça começa a tocar Quanta Luz e eu olho para uma pessoa e falo, o que eu fizer com fulano de tal, todo o grupo vai fazer. E começo a abraçar a pessoa e beijar. E todo mundo se abraça ali. Um dia, um sábado desse, uma senhora veio falar comigo chorando. Mas, dona Esmeralda, o que aconteceu? Coronel, há quase 30 anos, a minha família brigou com a família daquela senhora que o senhor está vendo aí chorando também. Nós não conversávamos. E quando eu me dei por conta, eu estava de frente dela e ela em frente a mim. Agora, abraça ou não abraça? E ela me disse, Esmeralda, já é tempo de acabar com essa rixa. Abraça, Esmeralda. E por sorte, não sei como é que foi gravado esse abraço. Então, ali no Espaço Chico Xavier, a gente reencontra tantas pessoas. Mas há uma pessoa ali que nos chama a atenção. Dona Maria Garcia. Foi a primeira mulher a ser cruzada, adentrar a cruzada dos militares de espírito de Mato Grosso do Sul. Ela é ícone para nós. Culta, eleganterna, pedagoga, fala esperanto que é uma beleza. Eu vou falar dos demais, mas não vou citar detalhes. Feliz, não precisa comentário, mas daqui 200 anos vão saber quem é. Mais uma vez, é o dono desse estúdio, que tudo nasceu para a cruzada lá com Feliz com o nosso CD. Coronel Mauro, Girofel Oreste Sampaio Toledo, meu amigo, que uma vez eu vi ele lá, nós nos emocionamos lá. Jônia, Godoy, e vai por esse mundo afora, tem muita gente, sem falar no Santos, na Beth, né? Na dona, como é que é o nome dela? Eu tenho que falar o nome dessa mulher. Dona Eunice, que é um exemplo de vida. Fui à casa dela, rapaz, tomar um café. Senão não tá nem muito bom o café. Mas eu tomei que é de graça, né? Tinha um pãozinho, coisa. Ela me contou a vida dela, rapaz.
Ela é esposa de um suboficial da Marinha, já aposentado há muito tempo. Quando cheguei em casa, fui com a Marinha na cabeça. À noite escrevi uma música para esse casal. Eu não. Escrever uma música, porque é toda fundamentada nos aparelhos que a Marinha tem, que eu nem sei o que é direito. Espaço Chico Xavier. Alcides. Estava esquecendo do Alcides. Estava me esquecendo do Alcides. Deixa eu ver mais. Chico, tocador nosso de violão. O Chico é uma gracinha. Ele fez uma música que é Ser Criança, tirado do Evangelho. Vamos ser criança, pois Jesus falou assim. Ele canta essa música. Para apresentar o Chico, que ele já é bem idoso, eu digo assim, Deus, quando a pessoa está fazendo um trabalho bom, ele dá uma moratória, que prolonga a vida. Mas Deus, eu acho que prolongou de alguém e esqueceu. Porque nós temos um rapaz aqui, um homem, que ele nasceu em 1811. E está encarnado até hoje. E um dia, em Birigui, São Paulo, eu vi ele namorando a esposa dele, chamou-a de Amoreco. Então, no arranjo que nós fizemos da música dele, no final, ele fala assim, só amor, e todo mundo chama Amoreco, só amor, Amoreco. Não posso esquecer do Amoreco também. Olha, eu vou parar por aí, porque não me lembro mais de tanta gente assim, que já estou emocionado. Primeiríssimo item, espíritas que estão começando, estudar. Estudo. Não tentem praticar o espiritismo sem conhecer a filosofia e a doutrina. Poderão os espíritas, nesse sentido, ligar nada a coisa alguma. Eu não estou dizendo para ninguém ser doutor em espiritismo, não estou falando isso. Mas não é, pelo menos, conhecer o espiritismo. Por quê? O espiritismo é a única filosofia religiosa que tem ligação com todas as outras. Eu assisti a pagelância. É um trabalho de desobsessão na técnica dos pajés. Assistir trabalhos mediúnicos na Umbanda. É um trabalho mediúnico na filosofia umbanda. Assistir na carismática. É um trabalho mediúnico, não é verdade? Assisto pela televisão, né? O trabalho de expulsão dos demônios pela televisão. Se expulso, não estou querendo dizer. Depois, educar-se. O que é educar? É criar hábitos. Da educação, eu vou demorar um pouquinho, da educação é que nasce a disciplina. E a disciplina fundamenta-se em responsabilidade, respeito, resignação, renúncia, renovação interior para melhor e bom senso. Então, além do estudo da educação, da ética, da moral, o espírita tem que ser social mesmo. Trabalhar na sociedade, não é só fazer sopa, não. Eu costumo dizer que o espírita, se ele tiver uma cidade maior do mundo, lotado na rua, se você cruzar com o espírita, você sabe que ele é espírita, por causa do cheiro de sopa que ele deixa atrás. E se você olha assim, se for mulher, não vou falar que parece repolho, não, parece maçã. Mas o homem parece urso, de tanto fazer sopa. É bom isso? É bom, mas acima de tudo, o estudo. Olha, eu tenho que pluralizar a palavra agradecimento. Primeiro a mamãe, até pelas surras. A escola agrícola, onde estudei. Dr. Aurelino da Silva. O meu maestro, José Albertino da Silva. O Exército Brasileiro, na figura do hoje general Tamoio Pereira das Neves. Eu me espelhei nesse homem durante a minha vida militar. Os dois professores de mestrado que eu tive, Dr. Mário Bruno e Dr. Zé Carlos, que me incentivaram. Alguns comandantes militares. Se pedir, eu tenho que falar. Há dois, um cabo e um sargento. Cabo Mota e sargento Canito.
na cruzada dos militares espíritas. Não dá para citar não, que são a minha equipe de trabalho. Dessa equipe de trabalho, a minha esposa, que é a minha estrela guia encarnada, que me botou na escola e que me incentivou em todos os cursos. Quando eu cheguei em Vitória, um vizinho nosso soube que eu tinha curso científico de Lobo, vamos fazer o vestibular para odontologia. Eu falei, não vou passar. A minha esposa vai, que você vai passar. Não passei. Quando foi fazer o mestrado, deu em radiologia oral. Eu falei, Bina, eu não vou passar. Passei. Curso de Direito, passei. E vai para a segunda forma. Mestrado em Cirurgia. Estudo Superior de Música. Eu estou dissetando não para engrandecer, não. Mas a minha esposa foi que me incentivou. Passamos dificuldades? Eu era sargento. Passamos. Nunca me cobrou nada. Pelo contrário. Eu não sei quanto é que eu ganho até hoje. Porque ela que administra tudo. Os meus filhos, pela compreensão. O Lobinho, pai, a gente tem que fazer uma coisa. Sabe fazer certo, por que fazer errado? Adriane, pai, seu sorriso conquista até leão. Arley, eu queria ter um pouquinho, pai, só um pouquinho, da facilidade que o senhor tem para constituir amigos. São pessoas que me ajudaram, né?